Exercícios na base 5. Como fazê-los? Vamos pensar primeiro que existe uma regra a seguir. A regra da soma na base 5, ela nos diz o seguinte: soma o 5 e tira a diferença. Então vamos fazer um exemplo agora para demonstração. Aqui onde eu estou com o meu dedo é a minha coluna das unidades. Eu vou fazer o cálculo 1 mais 4. Então, 1 mais 4. Como podemos ver, 4 eu não tenho para somar aqui embaixo. Então, eu vou usar a regra da soma na base 5, que diz o seguinte: eu tenho que somar 5 e tirar a diferença. Qual é essa diferença? A diferença em relação ao 5. A diferença do 4, que eu queria somar, para o 5. Se eu pensar a diferença do 4 para o 5 é 1. Então, eu tenho que tirar 1, que é a diferença. Fiquei como resultado 5. Vamos para um próximo exemplo. 2 mais 4. Eu coloco 2. Agora, 4, como podemos ver aqui, eu não tenho para somar embaixo. Mesma regra da soma. Vou ter que somar 5, como diz a regra, e tirar a diferença. Era para eu somar 4. Então, eu tenho que pensar, de 4 para 5, qual é a diferença? É 1. Então, eu tiro 1, tendo como resultado 6. Vamos para um próximo exemplo. 4 mais 1. Então, 4 mais 1. Como podemos ver, também não tenho 1 aqui embaixo para somar. Então, quando acontece isso que eu não tenho aqui para somar embaixo, eu preciso fazer a regrinha. Soma 5 e tira a diferença. Como eu queria somar 1, eu tenho que pensar qual a diferença de 1 para 5. É 4. Então, eu tenho que tirar essa diferença, como diz na regra. Tiro 4, que é a diferença nesse exercício, tendo como resultado 5. Próximo exemplo, 3 mais 2. 3 mais 2. Como podemos ver, não tenho 2 aqui embaixo para somar. Então, vou usar a regra. A regra diz, soma 5 e tira a diferença. Eu queria somar 2, mas eu somei 5. Então, eu tenho que tirar a diferença do 2 que eu queria somar para o 5. A diferença do 2 para o 5 é 3. Então, eu tiro 3. Fiquei com resposta 5. Mais um exemplo para praticarmos. Para praticarmos a regrinha da base 5. 2 mais 3. Então, 2, 3 eu não tenho para somar aqui. Então, eu vou ter que fazer a regra novamente. Soma 5 e tira a diferença. Eu queria somar 3. Então, eu tenho que pensar qual é a diferença de 3 para 5. É 2. Então, eu tiro essa diferença, que é 2. Fiquei como resultado 5.